Casei-me com um homem que conheci através de um amigo em comum quando tinha 30 anos. Embora não tivéssemos uma vida de recém-casados cheia de amor, pois engravidei 2 meses após o casamento, meus sogros estavam encantados com o nascimento de seu neto. Minha relação com eles era boa e meu casamento feliz. No entanto, aos 3 meses de gravidez, o comportamento do meu marido mudou. Ele parecia não se interessar por nada do que eu dizia e muitas vezes nem tocava nas refeições que eu preparava. O bebê estava crescendo bem, e uma semana antes da data prevista para o parto, meu marido ficou ainda mais distante. Mesmo quando tentei falar com ele sobre o parto, estava muito ocupado com o trabalho para sequer ouvir. Na noite anterior à minha internação no hospital, ele disse que não viria para casa porque tinha outros compromissos. Acabei indo sozinha de táxi para o hospital, pois meu marido já havia se recusado a acompanhar o parto, alegando compromissos profissionais. Felizmente, o parto correu bem, mas durante minha estadia no hospital, meu marido não me visitou nenhuma vez, nem mesmo para ver nosso filho recém-nascido. No dia em que recebi alta, pensei que teria que lidar com toda a papelada sozinha, como quando fui internada. No entanto, meu sogro, que estranhou a falta de visitas do meu marido, insistiu em me levar pelo menos para casa. Agradeci sua gentileza e aceitei que me levasse para casa. Suspeitava que ele poderia usar isso como desculpa para reclamar do meu marido, então perguntei se ele queria passar pela nossa casa. Depois de hesitar um pouco, decidiu que era melhor que os assuntos familiares ficassem em privado e partiu sem entrar. Senti que havia alguém dentro de casa e estava certa de que era meu marido. Perguntei-me por que ele não estava no trabalho em uma tarde de dia útil, mas decidi priorizar encontrar meu filho antes de confrontá-lo por não me visitar ou por sua ausência no trabalho. Entrei em casa alegremente, dizendo, estou de volta, com um pouco mais de entusiasmo. Meu marido apareceu por trás e de repente me apresentou algo dizendo, decidi me casar com minha amante. Então, assine rapidamente estes papéis de divórcio. Ele estava esperando minha volta para se divorciar o mais rápido possível. Estava visivelmente irritado e insistia que eu não tinha direito de recusar. Ele até mesmo me disse que nunca quis ter um filho comigo e ameaçou machucá-lo se eu não concordasse. Não podia aceitar o divórcio sem entender por quê, e menos ainda porque ele queria se casar com sua amante de repente. Acabávamos de ter um filho. Por que isso? Perguntei. Lembrei-me de que o comportamento dele havia sido estranho desde que fiquei grávida. Nunca esperei que ele anunciasse o divórcio, muito menos dessa maneira. É culpa sua por não cuidar de mim, seu marido. Você deveria ter me priorizado antes de um bebê que ainda nem nasceu. É sua culpa, respondeu ele. Durante minha gravidez, muitas vezes me senti mal, especialmente com fortes náuseas matinais. Eu lhe expliquei que algumas mulheres experimentam esses sintomas durante a gravidez, e eu era uma delas. Disse-lhe que tendia a ter esses sintomas com mais intensidade. Não negligenciava isso de propósito e me preocupava com ele, mesmo quando não estava me sentindo bem. Mas agora, ao descobrir que ele me enganava e mantinha uma amante, fiquei furiosa. Mas a raiva era tão avassaladora que quase fiquei sem palavras. Pensar que ele tinha um caso, que mantinha uma amante, sério, o que é isso? Então todas aquelas vezes que ele dizia que estava ocupado com o trabalho ou que estava fora não passavam de desculpas para passar tempo com sua amante. Claro que estou furiosa com meu marido, mas quando a raiva se torna tão esmagadora, na verdade pode levar a um estado de incredulidade e deixar alguém sem palavras. Parecia inútil discutir com um homem tão egoísta, um homem que age como uma criança, que só pensa em si mesmo e faz demandas tão egoístas. Estou melhor sem ele. Rapidamente assinei os papéis do divórcio que ele me entregou e os devolvi. No entanto, me senti obrigada a informar minha família política, especialmente porque acabará de estar com meu sogro. Quando entrei em contato com meus sogros, minha sogra me disse que meu sogro ainda não tinha voltado para casa.
Apesar de sua gentileza anterior, ela me culpou pelo divórcio, alegando que era minha culpa. Se você tivesse cumprido bem o seu papel de esposa, não teria havido problemas. Você não teria recusado relações, usando a gravidez como desculpa, certo? Você não pensou em quanto dói ser rejeitada pela sua própria esposa. Ele me chamou de mulher fracassada por não satisfazer um homem e concordou com a decisão de me divorciar. Até me disse para não esperar nenhuma divisão de bens porque eu era a única culpada. Disse-me para não esperar nenhuma divisão de bens porque, supostamente, toda a culpa era minha. Mas eu era a vítima. Eu disse à minha sogra que, mesmo que não houvesse divisão de bens, exigiria pensão alimentícia. Mais tarde, meu sogro interveio na divisão de bens e garantiu que eu recebesse a quantia que me era devida. Também tive que ver a amante do meu marido apenas uma vez. Ela me olhava com desdém, me via como a mulher descartada, expulsa da posição de esposa legítima. Internamente, pensei que acabaria sendo enganada e se descartaria a si mesma. Acredito que o que vai, volta. Depois que ele me deixou, meu sogro parou em outro lugar antes de voltar para casa. Se ele não tivesse feito isso, eu poderia ter evitado as duras palavras da minha sogra e repreendido severamente meu marido. Ele se desculpou por não poder ajudar mais e mostrou sua sinceridade, prometendo garantir que eu recebesse o dinheiro que me era devido. Como resultado, meu marido entrou em contato comigo para pagar o valor total da pensão alimentícia e da pensão dos filhos. No entanto, ele estipulou que, uma vez recebido o dinheiro, eu não deveria mais entrar em contato com ele. Não tinha intenção de perder tempo com um homem tão desprezível, desde que recebesse o que me devia. Após um tempo, fiel à sua palavra, ele transferiu o valor total da pensão alimentícia e da pensão dos filhos. Nunca mostrou preocupação pelo nosso filho além da pensão. Percebi que ele não se importava com o filho que tínhamos. Decidi voltar para a casa dos meus pais com meu filho. Ao descobrir o motivo do divórcio, meus pais ficaram furiosos, mas se abstiveram de enfrentar meu marido devido ao verdadeiro esforço que meu sogro havia mostrado. 3 meses depois, ouvi rumores de que meu ex-marido havia se casado novamente com sua amante. Ele a conheceu através de um conhecido. Eu poderia ter descoberto mais, mas nunca perguntei sobre ela. Meu filho está crescendo saudável e forte com a ajuda dos meus pais, e isso é tudo o que importa para mim. Todo o resto era secundário. Isso foi até que uma pessoa inesperada apareceu diante de mim, 4 anos depois. Foi um evento verdadeiramente repentino. Eu estava feliz morando com meus pais e meu filho. Meu pai ainda estava trabalhando, mas passava os fins de semana brincando com meu filho, o que era de grande ajuda para mim, já que a energia inesgotável do meu filho se tornou um desafio quando eu ficava sem fôlego. Meu pai assumia o controle e vice-versa. Nos ver cansados fazia meu filho rir. Sentir ele crescer saudável era minha maior alegria. Um dia, enquanto meus pais saíam com meu filho, fiquei sozinha em casa. Foi o dia em que aceitei agradecida o conselho da minha mãe de que todo mundo precisa de um descanso de vez em quando. Enquanto relaxava e respirava fundo, a amante do meu ex-marido apareceu de repente. Decidi gravar nossa conversa no meu telefone enquanto falava com ela com cautela. No começo, minha intenção era ignorá-la, mas ela não parava de gritar que sabia que eu estava em casa, então respondi relutantemente. No entanto, a última vez que me encontrei com a amante do meu ex-marido foi quando fui reivindicar a pensão alimentícia durante o nosso divórcio. Já se passaram 4 anos desde então e não trocamos nenhuma única mensagem. Por que você está aqui de repente na casa dos meus pais? Eu disse que não a ouviria até que entendesse por que ela estava lá. Surpreendentemente, ela confessou que minha sogra havia lhe dado meu endereço. Eu também não havia mantido contato com essa sogra. Então, o que você quer agora? Perguntei. Seu ex-marido morreu. Pensei que deveria te informar, como sua ex-mulher. Não quero depois ser culpada por não dar pensão suficiente, disse ela. Ele morreu?
Bem, mas por que você veio até a casa dos meus pais para me dizer algo que poderia ter sido feito por telefone? Comecei a suspeitar das intenções dela e então fiz algumas perguntas. Então, quando ele morreu? Qual foi a causa? E importa quando ou por que ele morreu? De qualquer forma, vim visitá-la, porque vim pegar sua contribuição para os preparativos para o enterro, disse ela. Desculpe, porque eu deveria apoiar a organização de um funeral para meu ex-marido, perguntei. Duvidei se deveria dar algo, já que ela não podia me dar detalhes sobre a morte dele. No entanto, sua história sobre a causa de sua morte mudava constantemente entre um ataque, causas naturais e alguma doença complicada. Não tenho atestado de óbito, então não posso confirmar. Era uma doença complicada da qual não se ouve falar frequentemente, disse ela. Perguntei insistentemente quando exatamente aconteceu e ela disse: há 4 anos. Doenças podem atacar repentinamente, então é difícil dizer com certeza, ela respondeu. Mas quanto mais eu interrogava a amante do meu ex-marido, mais ela mudava sua história. Pare de me aborrecer, apenas me dê dinheiro. Se não o fizer, terei que enfrentar a ira da minha sogra. A amante insistia no dinheiro e mencionava que enfrentaria o castigo do seu sogro se voltasse de mãos vazias. Por um momento, pensei que a sogra realmente poderia fazer algo assim, mas continuei relutante em dar dinheiro sem mais informações. Desculpe, mas a situação não está clara, e além disso, não tive contato com meu ex desde nosso divórcio, causado por sua aventura com ele. Tentei explicar minha posição sem me tornar emocional ou irritada, mas a amante disse que ficaria até que eu lhe desse dinheiro. Olhei para o relógio e quase era hora de meus pais e meu filho voltarem para casa. A ideia de que eles a encontrassem me fez tremer. Temia o que ela poderia fazer com meu filho. Ela disse que só queria o dinheiro. Peguei cerca de R$ 500 da minha carteira e entreguei a ela. Abri um pouco a porta para entregar o dinheiro. Ela pegou e foi embora. Enquanto ela se afastava, disse que chamaria a polícia se ela voltasse aqui. Ela não assentiu, mas notei uma leve rigidez em seu corpo. Cerca de 10 minutos depois, meus pais e meu filho voltaram para casa. Fiquei aliviada por não a encontrarem. Desde então, tentei não pensar muito neste incidente, mas 1 ano depois, fui surpreendida por uma reviravolta inesperada. Frequentemente recebo chamadas de números desconhecidos devido ao meu trabalho, então, a menos que eu não possa atender, sempre respondo a chamadas de números desconhecidos, pensando que era uma dessas chamadas. Atendi o telefone, apesar de não reconhecer o número. Uma voz familiar me disse: o funeral do seu ex-marido está começando. Venha agora mesmo. Entendeu? Pensei que poderia ser minha sogra ligando. Mas por que um funeral? Meu ex-marido não morreu no ano passado? Lembrei do incidente de 1 ano atrás que tentei esquecer. Informei a minha sogra sobre a morte do meu ex-marido e que sua amante afirmou estar lá para arrecadar dinheiro em nome da minha sogra. Expliquei à minha sogra que já havia dado dinheiro, no entanto, ela viu apenas uma desculpa e começou a gritar comigo, me acusando de inventar histórias. Estava certa de que nada do que eu dissesse a convenceria do contrário. Então, decidi deixá-la ouvir a gravação da minha conversa com a amante. No começo, minha sogra não parava de gritar, pedindo para eu me apressar e parar de evitar o assunto. Mas à medida que a conversa gravada tocava, ela ficava em silêncio. Venha imediatamente para o funeral, aconteça o que acontecer, ela disse finalmente, determinada a me obrigar a comparecer ao funeral. Ela até me ameaçou dizendo que viria me buscar se eu não aparecesse. Eu não queria que meus pais e meu filho conhecessem a amante ou minha sogra. Decidi ir à funerária. Enquanto me preparava para sair, deixei meu filho com meus pais. A situação parecia cada vez mais estranha. O que estava realmente acontecendo? Curiosa para saber a verdade, fui apressadamente para a funerária que minha sogra havia mencionado.
Quando cheguei, encontrei ela e a amante discutindo do lado de fora. Suas vozes alcançavam os presentes que aguardavam do lado de fora. Os convidados cochichavam entre si, confusos com a agitação. Ouvi a discussão antes de me aproximar de minha sogra. O que você está fazendo? Afirmar que seu marido morreu e depois exigir dinheiro da ex-mulher que ele abandonou, minha ex-sogra perguntou. Cale a boca, é culpa sua por não ganhar o suficiente, respondeu a amante. Eu achava que ele ganhava bem, mas estava enganada. Um assistente que havia escutado toda a briga estava explicando a situação para os outros. Direcionei minha atenção para ele. Aparentemente, a amante acumulou uma enorme dívida que não podia pagar. Então, fingiu que seu ex-marido, ainda vivo, tinha morrido para extorquir dinheiro. O dinheiro que lhe dei acabou sendo usado para pagar suas dívidas. Ela deve ter ficado desesperada ao me procurar, alguém que ela preferia evitar. Minha sogra, que parecia realmente não saber, repreendia a amante por ser uma mulher gananciosa. Mas parecia que ela tinha algumas suspeitas sobre o amor dela pelo dinheiro. Eu sempre fui contra seu casamento. Nunca imaginei que ele desperdiçaria dinheiro e acumularia dívidas, admitiu minha sogra. Até mesmo suas economias foram usadas pela amante. No entanto, a amante tinha suas próprias queixas. Se eu sou gananciosa, então seu filho é um traidor mulherengo. Deveria contar a todos que ele morreu durante um caso, independentemente de como ele morreu. Este não era o momento para tal comportamento. Enquanto olhava ao meu redor incrédula, meu sogro, que estava de pé diante do caixão do meu ex-marido, interveio para parar a briga de baixo nível entre sua esposa e a amante. Duvidei do que dizer, mas não podia ficar parada. Me aproximei e ofereci condolências. Mas minhas palavras foram interrompidas no final, em parte porque ele parecia terrivelmente surpreso. E isso fazia sentido, afinal, seu filho me tratou terrivelmente. Não é de se admirar que ele estivesse tão surpreso ao me ver no funeral, sem ter recebido nenhuma comunicação anterior. Eu expliquei tudo, desde que a amante apareceu na casa dos meus pais um ano atrás até a ligação da minha sogra naquele mesmo dia. Ao ouvir isso, meu sogro, que estava tentando mediar a briga, ficou visivelmente irritado. Já chega. Quantos problemas vocês pensam em causar? Ele disse. Então a amante e minha sogra pararam de brigar e se voltaram contra mim, me culpando por tudo. Tudo isso é sua culpa. Você é a razão de tudo ser um desastre. Quando a amante tentou me agarrar pelo ombro, meu sogro interveio para me proteger. Vocês duas quem estão causando problemas, disse ele. Só pensei que ela poderia arcar com os curtos, disse minha ex-sogra. Seu comportamento irracional e egoísta deixou meu sogro chocado, que lhe disse que depois do funeral eles iriam se divorciar. A palavra divórcio mudou drasticamente o comportamento da minha sogra. De repente, ela se tornou mais amena, pedindo ao meu sogro que reconsiderasse. No entanto, meu sogro parecia estar firmemente decidido e ela não teve escolha senão abaixar a cabeça, derrotada. Parece que minha sogra sempre foi pouco razoável. Nunca trabalhou fora de casa, o que poderia ter contribuído para seu comportamento. Apesar de ter ignorado algumas de suas travessuras, meu sogro tentou corrigir seus piores comportamentos, mas parece que seus esforços foram em vão. Imediatamente após testemunhar isso, deixei a funerária. Mais tarde, meu sogro entrou em contato comigo querendo devolver o dinheiro roubado pela amante. Eu poderia ter aceitado a transferência bancária, mas como ele sempre foi gentil comigo, decidi que seria bom vê-lo pela última vez. Ele me contou que, depois que saí, toda a história se desenrolou diante de todos os presentes, desde as aventuras secretas do meu ex-marido até a verdade sobre sua morte, tornando o funeral um caos. O ambiente estava longe de ser de luto, era desconfortavelmente tenso. A maioria dos presentes no funeral eram conhecidos do meu sogro e os assuntos obscuros da família se espalharam rapidamente pela comunidade. Felizmente, meu sogro era muito querido e ninguém falava mal dele.
O centro da controvérsia era a sogra irracional, a amante doida por dinheiro e cheia de dívidas, e meu ex-marido irresponsável. Havia muita simpatia pelo meu sogro. Mesmo em meio à confusão, a amante continuava ocupando a casa da família. Então, meu sogro teve que expulsá-la. Ela precisava trabalhar para pagar suas dívidas e sobreviver, mas sua reputação dificultava encontrar trabalho. Eu pensava que ela tinha o que merecia, e isso não tinha nada a ver comigo. Até que um dia, ela se apresentou para uma entrevista de trabalho no meu local de trabalho. Quando voltei para a casa dos meus pais e comecei a procurar emprego, inicialmente queria algo próximo, mas encontrar o emprego certo foi um desafio. Seguindo o conselho dos meus pais, ampliei minha área de busca e, finalmente, encontrei emprego. Agora trabalho um pouco longe da casa dos meus pais e dos meus ex-sogros. O lugar está em uma região onde não esperava encontrar conhecidos, mas supus que a amante poderia ter acabado aqui, procurando trabalho em outra área devido à sua reputação inconveniente. Trabalho em um banco regional. No início, trabalhava em um banco importante, mas renunciei quando me casei. Quando quis voltar ao mercado de trabalho, inicialmente não queria voltar para o setor bancário, lidando com pendências até altas horas da noite e tendo um filho pequeno para cuidar. Não queria sobrecarregar meus pais, que estavam me ajudando. Queria dar prioridade ao meu filho, pelo menos até ele terminar a escola primária. No entanto, encontrar trabalho como uma mulher que voltou ao mercado de trabalho era difícil. Então, no final, segui o conselho dos meus pais para me concentrar no setor bancário, onde tinha experiência. As entrevistas em bancos são bastante rigorosas, compreensivelmente, dado que envolvem lidar com o dinheiro dos clientes. Por acaso, descobri que meu chefe imediato e a pessoa encarregada das entrevistas eram antigos colegas. Sugere discretamente ao meu chefe o histórico de fraudes da amante para conseguir dinheiro e seus empréstimos imprudentes. Claro, alguns funcionários do banco têm empréstimos, mas as dívidas da amante excediam sua capacidade de reembolso. Meu chefe levou o incidente a sério e a informação chegou ao coordenador de entrevistas. Como resultado, a amante foi desqualificada da entrevista justo antes de acontecer. Quando ela estava saindo, nos cruzamos, eu estava trabalhando naquele momento, então evitar encontrá-la não era uma opção. Pensei que ela não faria uma cena na frente dos clientes, mas estava errado. Assim que me viu, ela se lançou sobre mim gritando: "Tudo isso é culpa sua", e me agarrou pelo pescoço. Um cliente próximo gritou e um colega correu para nos separar, enquanto o outro chamava a segurança. Os guardas de segurança intervieram rapidamente e a escoltaram para fora do prédio. Meu chefe me perguntou se eu queria apresentar uma denúncia à polícia, mas recusei, acreditando que não teria que lidar com ela novamente. Embora me sentisse segura no trabalho devido à presença dos guardas de segurança, estava preocupada com a possibilidade de ser alvo de algum ataque durante meus deslocamentos. Alguns dias depois de assegurar a todos que estava bem, tive um despertar difícil. Recebi uma ligação da polícia enquanto eu estava no trabalho. Aparentemente, a amante havia dito a eles onde eu trabalhava. Estava prestes a dizer que não tinha nada a ver com ela, mas sua explicação me deixou apreensiva. Aparentemente, a amante e minha sogra haviam conspirado para entrar na casa dos meus pais e roubar objetos de valor. Mas eu não havia recebido nenhuma ligação de minha mãe, que deveria ter sido a vítima. Por que a polícia entrou diretamente em contato comigo e por que a amante disse à polícia onde eu trabalhava? Pedi à polícia o endereço da casa em que elas haviam entrado. A amante e minha sogra acabaram indo à casa onde eu morava com meus pais. Meus pais haviam se mudado imediatamente por nossa segurança depois que a amante tentou o golpe há 1 ano. A antiga casa, por estar bem localizada, foi vendida rapidamente e agora outra pessoa morava lá sem saber. A amante e minha sogra entraram na casa e tentaram roubar os objetos de valor.
Os moradores da casa ficaram assustados e chamaram imediatamente a polícia, que as pegou em flagrante. Os moradores, ao se depararem com os intrusos, não apresentaram queixa. Normalmente, até os crimes tentados podem ser objeto de penalidades criminais. A polícia repreendeu severamente a amante e minha ex-sogra, mas exigiu que alguém respondesse por elas antes de libertá-las. Por isso informaram a polícia sobre meu local de trabalho. Apesar de não conhecerem meu endereço atual, fiquei chocada com a audácia delas em me pedir para responder por elas. Eram realmente descaradas. Após meu divórcio, não tinha nenhuma obrigação com minha antiga sogra, e a amante era alguém que eu desprezava. Deixei isso claro para a polícia e encerrei a ligação. A ideia do que poderia ter acontecido se meus pais não tivessem se mudado me assustou. Olhei para o relógio, meu filho voltaria logo da creche e minha mãe estaria em casa com ele. Ainda tremendo, meu chefe, ao notar meu estado, sugeriu que eu saísse mais cedo para descansar. A amante e minha ex-sogra, depois de causarem tanto caos, seguiram cada uma seu próprio caminho. Começando por minha ex-sogra, depois que meu sogro a deixou, ela permaneceu na casa familiar e em suas terras. Para alguém tão irracional, estava estranhamente preocupada com sua imagem pública. Diante dos rumores de infidelidade do meu ex-marido e sua tentativa de roubo, se isolou, convencida de que todo mundo estava contra ela e falando mal dela. Se afastou do mundo. Sua família havia vivido naquela área por gerações, então tinham relações de longa data com os vizinhos. No entanto, a casa familiar permanecia fechada, com os jardins cobertos de mato e sem resposta ao interfone. Os vizinhos preocupados acabaram informando as autoridades, que realizaram uma inspeção. Encontraram minha ex-sogra magra, quase esquelética, e murmurando coisas sem sentido, deixando claro que não podia continuar vivendo ali sozinha. Ela foi internada em uma instituição, mas seu estado atual é desconhecido. Quanto à amante, teve problemas para encontrar trabalho na área, especialmente após seu incidente com a polícia. Ela se mudou para um novo local em busca de um novo começo, mas, com os fundos esgotados e dívidas crescentes, recorreu a credores perigosos e acabou desaparecendo. Rumores dizem que pessoas suspeitas a estavam procurando, e se a encontrassem, ela poderia ter tido um fim sombrio. Minha ex-sogra, sendo filha única, herdou o patrimônio familiar. Apesar do caráter de meu ex-sogro, ele não conseguiu mudar minha ex-sogra. Agora, ela voltou para sua cidade natal para viver a vida que poderia ter escolhido se não tivesse se casado na família. Ela ainda se preocupa muito com seu filho, então, de vez em quando, ela me atualiza sobre seu bem-estar. Só recebo uma resposta às minhas cartas, mas de seus recados, fica claro que ela está desfrutando de um segundo capítulo satisfatório de sua vida. Todo esse calvário foi um fardo para meus pais, e prometi trabalhar duro para garantir uma aposentadoria confortável. Me disseram para não me preocupar com eles e me encorajaram a me casar novamente se encontrasse a pessoa certa. Me sinto culpada por meu filho crescer sem o amor de um pai, mas o futuro é imprevisível. Decidi não ver isso como uma mancha em minha vida, mas como algo necessário. Me comprometi a viver o presente e a abraçar as infinitas possibilidades do futuro. Quero ensinar a meu filho que a vida está cheia de opções e que não devemos nos limitar a caminhos predeterminados. Me compromete a me comprometer mais com meu filho e a lutar por uma felicidade ainda maior como família de 4 membros. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história do homem que foi demitido e quando estava saindo foi ridicularizado pela filha do chefe, mas conseguiu dar a volta por cima, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!